O deputado estadual Douglas Garcia, da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, desmentiu notícias publicadas por jornais do grupo do jornal Estado de São Paulo, envolvendo o deputado em uma narrativa sobre um suposto gabinete do ódio. Douglas Garcia denunciou que há um processo de censura institucionalizada que se utiliza da CPMI Fake News com a participação da deputada Joyce Hasselmann. Assista. Suba a essa tribuna hoje, senhor presidente, para defender, acima de qualquer outra coisa, a liberdade de expressão e a luta contra a censura que estão promovendo contra mim, contra o meu gabinete, contra o movimento conservador e contra o seu presidente, o senhor Edson Salomão. Na data de hoje, o jornal Estadão publicou o seguinte: Gabinete do ódio em São Paulo chama para atos pró-Bolsonaro, e colocaram a foto da frente do meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Ainda hoje, o jornal BR Político colocou o seguinte: a Lespe se mobiliza a favor de CPI das fake news. Estrutura do grupo Movimento Conservador funciona dentro do gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, como se essa Assembleia Legislativa estivesse trabalhando para tentar intervir no meu mandato, como se estivesse trabalhando para tentar tirar a minha representatividade como deputado estadual e como parlamentar. Eu quero avisar a esses dois veículos de comunicação que muito em breve receberão a cartinha do meu advogado, porque receberão também um pedido de respostas, porque eu exijo o direito de resposta. Antes de divulgar essa mentira, não me procuraram antes de divulgar essa fake news, porque isso sim é fake news contra mim, contra o meu gabinete, contra o presidente do movimento conservador Edson Salomão, e os senhores irão se ver comigo na justiça. O que está acontecendo hoje no nosso Brasil, por intermédio da CPMI das fake news lá no Congresso Nacional, é um processo ditatorial de tentativa de censura, de tirar da liberdade do povo brasileiro de poder criticar, fazer críticas ao Congresso, fazer críticas ao Supremo. É uma tentativa de censura institucionalizada, que teve início através dessa CPMI da censura, e que por intermédio da senhora deputada federal Joyce Hasselmann, que é uma mentirosa, caluniadora, que na maior cara de pau, essa sem nenhum caráter, resolveu perseguir o deputado estadual Douglas Garcia, e inclusive confessou nas suas redes sociais que está utilizando do seu poder como deputada federal para colocar o Supremo Tribunal Federal em uma perseguição aberta aos conservadores, aqueles que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Então o que ela fez? Simplesmente um compilado de publicações feitas, é claro, por mim, pelos meus assessores, e quer dizer que aquilo ali são fake news, é a utilização do aparato estatal para poder, através de improbidade administrativa, utilizar o Estatuto da Assembleia, utilizar assim a estrutura da Assembleia para fazer com que os detratores do governo Jair Bolsonaro sejam perseguidos através do meu mandato. Ora, vamos dar uma olhada naquilo que foi veiculado hoje pelo jornal Estadão? Eles publicaram isso daqui, olha. Esse daqui é o presidente do movimento conservador Edson Salomão, trabalha conosco, chamando o pessoal para as manifestações do dia 15 de março. Foi publicado isso daqui pelo jornal Estadão. E disseram nessa reportagem que estamos utilizando da estrutura do gabinete para tal. Porém, eles esqueceram de olhar a data em que isso foi publicado. Está aqui, senhores, 22 de fevereiro de 2020, às 19h10. Foi num sábado. Isso daqui foi num sábado. Onde é que, pelo amor de Deus, às 19h10, um assessor estará dentro de uma Assembleia Legislativa, num gabinete, trabalhando? Não tiveram nem sequer a boa vontade de olhar a data, o horário. Simplesmente quiseram divulgar essa fake news, porque isso sim é fake news, isso sim é uma notícia falsa, contra o presidente do movimento conservador Edson Salomão e contra mim, querendo criar uma narrativa de gabinete do ódio. Eu quero saber onde estavam vocês quando eu utilizei a estrutura do meu gabinete, que é para abrir uma representação contra o baile da 17, que agora aqueles bandos de infratores estão sendo investigados pelo Ministério Público. Não foram no meu gabinete para questionar a respeito disso. Onde estavam vocês quando, através do trabalho do meu gabinete, eu fiz a investigação que descobriu o que realmente aconteceu
aconteceu na Escola Estadual Emílio de Barros, onde os policiais militares estavam sendo achincalhados, tratados como pessoas que estavam ali agredindo jovens negros da periferia, quando não passavam de um bando de projeto de bandidos? Onde estavam vocês quando eu fiz com que os alunos da ETEC de Guarujá voltassem a ter o curso de manutenção de aeronaves, através do trabalho que fiz, cobrando o governo do estado, para que aqueles alunos não ficassem sem esse curso? Onde estavam vocês quando eu solicitei a reforma do primeiro DP de São José dos Campos? Porque é para isso que os meus assessores estão trabalhando no meu gabinete. Onde estavam vocês quando, através de mais de 12 indicações que foram acatadas pelo governo do estado para reformas de escola estadual, eu, através do trabalho do meu gabinete, consegui fazer com que essas escolas funcionassem, consegui fazer com que essas cidades tivessem esse respaldo por parte do governo? É através do trabalho dos meus assessores. Onde estavam vocês quando eu fiz a indicação de mais de 11 cidades que receberam um trabalho de infraestrutura melhorada, seja recapeamento de ruas, seja estrutura de hospital, escola pública? Onde estavam vocês, senhores, quando eu comecei a trabalhar de fato nessa assembleia a partir do dia 15 de março, até então, todo santo dia suando para que o estado de São Paulo fique melhor, para que a população do estado de São Paulo receba aquilo que deve? E não, o que vocês querem é única e exclusivamente censurar, nos calar, perseguir, inventando mentiras, tentando fazer com que eu me cale, tentando fazer com que o meu mandato seja perdido aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, senhor presidente, teve aqui a bancada ativista, a deputada Mônica, ameaçando entrar com um pedido de cassação do meu mandato no Conselho de Ética através de uma matéria mentirosa também sobre o mesmo tema mentiroso e falso, que é o dito gabinete do ódio, por intermédio da senhora Mônica Bergamo. Ora, senhores, estão me acusando de utilizar o meu gabinete para poder propagar aquilo que eu penso como deputado estadual, ainda que o meu chefe de gabinete ou presidente do movimento conservador tivesse convocado manifestações dentro dessa Assembleia Legislativa, não seria ilegal. Quantas vezes eu tive aqui nessa Assembleia presenciando a deputada professora Bebel, por intermédio da PUESP, convocando atos contra o presidente da República, Isa Pena convocando atos pelo 8 de março. Aqui mesmo nós temos uma jornalista dos Jornalistas Livres lotada na primeira secretaria, tá aqui ó, a senhora Kátia Passo, teve a cara de pau ainda de colocar, olha, trabalha na empresa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fundadora da empresa Jornalistas Livres. Se o que eu estou fazendo é ilegal, o que a bancada do PT está fazendo também é ilegal. E, portanto, o senhor Enio Tato também tem que ser cassado. Por que que nós estamos tratando um de uma forma e outro de outra forma? Eu não vou aceitar injustiças. O que está acontecendo comigo é uma injustiça, é uma tentativa de me calar, é uma tentativa de tirar minha representatividade parlamentar e ameaçar também a candidatura do senhor Edson Salomão, que é sim um potencial prefeito dessa cidade. Os senhores não vão conseguir calar a voz dos conservadores nas casas legislativas, seja a minha aqui na Assembleia Legislativa, seja do deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque nós fomos eleitos para falar, nós fomos eleitos para colocar o dedo na ferida, e não há ilegalidade nenhuma, senhor presidente. Coloco os computadores da Assembleia Legislativa que estão lá dentro do meu gabinete, à disposição dessa casa, para que vejam que não existe nenhum tipo de improbidade administrativa. E eu quero saber, aqueles jornalistas que publicaram contra mim, cada mentira que publicaram contra mim, terão que responder, terão que sim pagar pelo crime que cometeram, de difamação, de calúnia, vão ter que responder por danos morais e vão ter também direito de resposta. Pergunta a deputada Mônica aqui do PSOL, entrou com processo contra mim, com suspeitas através daquilo que foi publicado pela Mônica Bergamo na Foice de São Paulo. Onde é que vai entrar também? Quando que vai entrar também com pedido de cassação do mandato do deputado Enio Tato, através da senhora Kátia Paz, que está lotada aqui, através dos Jornalistas Livres, fazendo um trabalho que não é da Assembleia Legislativa, mas sim de um jornal de militância esquerdista. Isso não é trabalho da Assembleia, isso não é o trabalho de um jornalista que deveria trabalhar única e exclusivamente na função desse cargo. Então, eu quero saber, senhores, por que essa ilegalidade só serve para o deputado Douglas Garcia, não serve para o deputado Enio Tato, não serve para a bancada do PT.
É lógico que nós não estamos falando de ilegalidades, porque não é ilegal o deputado utilizar o seu mandato e a estrutura do seu mandato para expressar o que ele pensa. Eu apoio Jair Bolsonaro, eu apoio o governo Bolsonaro, eu estou disposto a lutar até o fim para defender o meu presidente Jair Bolsonaro, e eu vou utilizar todos os meios possíveis para que ele seja defendido dentro e fora dessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.